Dilma anuncia reajuste no Bolsa Família em ato do dia 1º de maio da CUT. Pois bem, vamos falar aqui dessa notícia bastante interessante em que a Dilma anuncia um reajuste aí do Bolsa Família justamente no momento que ela está sofrendo aí o processo de impeachment, prestes a ser afastada, pelo que indicam o que a gente tem lido aí na mídia. E daí ela anuncia um aumento aí no Bolsa Família e o Paulinho da Força aproveitou para dizer que isso é ato de vingança contra o novo governo aí do Temer, do Michel Temer. E daí nesse processo dele ele esquece de falar, por exemplo, do aumento do judiciário, que está sendo aprovado inclusive em regime de urgência pelo amigo dele, o maior amigo dele, que ele chamou também de meu malvado favorito, o Eduardo Cunha. Então vamos falar sobre esses assuntos aqui e vamos ver como a mídia, no geral brasileira, tem reagido a isso, já que nosso canal é notícias comentadas e aqui a gente está avaliando as coisas e o comportamento da mídia em relação às coisas para tentar entender e desvendar como se forma opinião política no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal Notícias Comentadas. Não esqueça de assinar aí o nosso canal para ficar sempre atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Né? Lembrando que o nosso canal é sem censura, você pode comentar o que você quiser e isso também é bastante importante porque aí a gente identifica o perfil realmente das pessoas que comentam, brasileiros ou não, das pessoas que comentam o nosso canal. Vamos à notícia. Dilma anuncia reajuste no Bolsa Família em ato de 1º de maio. O presidente também propôs correção de 5% da tabela de imposto de renda. Ela, de novo, disse ser vítima de golpe e criticou possíveis medidas. Claro que ela vai aproveitar todo e qualquer evento que ela participe para dizer que ela é vítima de golpe. Bom, a presidente Dilma Rousseff anunciou nesse domingo, dia 1º de maio de 2016, durante o evento do Dia de Trabalho promovido em São Paulo pela CUT, reajuste de 9% para beneficiários do programa Bolsa Família, mais 25 mil moradias para o programa Minha Casa e Minha Vida, entidades, prorrogação do contrato de profissionais do Mais Médicos. Ela também propôs a correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. Durante o discurso em São Paulo, Dilma voltou a atacar o processo de impeachment, disse ser vítima de golpe e criticou possíveis medidas que o vice-presidente Michel Temer pode implementar caso assuma a presidência. Aí ela fala isso aqui, muito importante isso aqui. Quero aproveitar o 1º de maio para dizer que estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Essa proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista desde quando nós enviamos em agosto de 2015 o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e diante do quadro atual nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita desse ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Bom, a primeira coisa, essa proposta não é nova. Então ela não pode ter ligação de vingança do Michel Temer, porque em 2015 não se cogitava isso. Inclusive o Michel Temer era um forte aliado da Dilma. Pois bem, o reajuste tá. E aí a gente vai aqui para o final. Qual o impacto que isso vai ter nas contas aí do Brasil, que já anda endividado? Vamos ver. Não há consenso sobre a viabilidade orçamentária do aumento. Durante a semana, o secretário de Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, disse que o espaço fiscal não permitia um ajuste. Ladeira chegou a dizer que há no orçamento um espaço para reajuste do Bolsa Família de até R$1 bilhão. Então, esse aqui provavelmente é o impacto. Eu procurei em outros sites, não encontrei o impacto exato, talvez porque isso não seja possível de se calcular assim. Então, digamos que seja esse 1 bilhão, porque esse é o espaço. Mas explicou que, diante das dificuldades das contas públicas, o uso desses recursos só deve ser avaliado caso a nova meta fiscal proposta pelo governo e que permite ampliar o rombo das contas públicas até 96,6 bilhões neste ano seja aprovada pelo Congresso. Então, bom, esse é o espaço que existe. Né? E digamos que ela pegue e explore o máximo desse espaço. Então seria aumentar o rombo aí nas contas públicas seria de R$1 bilhão. Bastante, né? Bom, como a oposição reagiu a isso? Principalmente aqui o nome do Paulinho da Força, que falou no mesmo dia, hoje também no dia 1º de maio, deu aí a sua opinião falando o seguinte, num evento organizado aí pela Força Sindical, né, na Praça do Campo de Begalha, na zona norte da capital paulista. Ele falou às 9 horas da manhã, portanto, antes do anúncio de Dilma.
A notícia aqui da Dilma também é do dia 1º, mas olha o horário, 14h46. Tá? Esse foi o momento que ela anunciou, 14h46, também no dia 1º de maio. E aqui, ele, antes do anúncio, ele já dizia o seguinte, que o reajuste do Bolsa Família é vingança contra o novo governo. O que ele fala? Esse aumento deveria ter sido feito antes, agora parece um pouco de vingança com o novo governo. Como ela está de saída, nos parece que ela está fazendo uma vingança e uma tentativa de sabotar o próximo governo de Michel Temer. Portanto, é uma coisa que não podemos aceitar. Essa aqui é a declaração dele em relação ao Bolsa Família. O curioso é o seguinte, no dia 12 de agosto de 2015, o Supremo propõe um reajuste de 41,47% para os servidores do Judiciário. Isso aqui foi proposto. Agora, no dia 28 de abril de 2016, Câmara aprova urgência para a tramitação do reajuste do Judiciário. Ou seja, o Michel Temer aprovou aí a urgência nessa votação. Tá? E aqui, 277 votos a 4. Então, esse é o momento, é a urgência. A Câmara dos Deputados entendeu que isso é urgente, inclusive contou também com o voto do Paulinho da Força. O impacto previsto no reajuste do Judiciário é de 6,9 bilhões de reais nos próximos anos. Portanto, 7 vezes mais, no mínimo 7 vezes mais, do que o impacto gerado no Bolsa Família. Lembrando que o salário dos servidores, por exemplo, dos juízes, vão passar a 39 mil reais. Aí você pensa assim, o Bolsa Família ele está em 160 e tantos reais. Uma pessoa recebe 160 e tantos reais. Já o pessoal do Judiciário vai receber 39 mil reais. Quantas pessoas dá para dar Bolsa Família com um salário somente de juiz? Né? Onde é que está esse valor aí do Judiciário? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui no Google Notícias, a gente vê aqui, né? Vamos ver aqui o valor e vamos ver o seguinte, aqui na notícia de 2015, né? Ele já fala aqui do salário do Judiciário. Ele fala aqui o seguinte, o salário atual dos ministros aqui em 2015 é de 33.773. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, o valor passará para 39.293 reais. E daí eu achei esse site aqui interessante, Gazeta do Povo, diz o seguinte, o novo teto do Bolsa Família é de R$ 1.332 reais. Agora atenção, hein? O valor a ser pago a partir desse mês beneficia apenas uma família brasileira, com 19 pessoas. Esse teto é 4,3 vezes maior que o estabelecido anteriormente. É só para uma brasileira, tá? Atenção à interpretação. Aqui tem uma notícia do seguinte, quanto se paga em média do Bolsa Família no Brasil? E você tem bem aqui, nesse parágrafo, com o Brasil carinhoso, o governo elevou os repasses do Bolsa Família de modo a garantir que esse grupo de 2 milhões de famílias extremamente pobres receba parcela extra que permita ultrapassar a linha de miséria. Assim, o valor do novo benefício varia conforme a renda declarada e o número de pessoas em cada família. O Bolsa Família paga, em média, R$ 115 por família. Uma média significa o seguinte, se eu pegar multiplicar o número de todas as pessoas que recebem o Bolsa Família pelo valor de 115, eu chego naquele valor que foi pago lá naquele ano. Então vamos pegar esse valor de 115 e vamos pegar agora o salário do deputado e vamos fazer uma continha rápida aqui, um negócio rápido mesmo. Vamos colocar 39 mil, vamos fazer exato, 293,38 e vamos dividir por 115 reais. E aí a gente conseguiria pagar 341,6 pessoas. 341 pessoas. Vamos arredondar para 340 pessoas. O salário de um ministro pagaria 340 Bolsa Famílias. Então é disso que está vendo. Apesar de ser esse impacto todo, o Paulinho da Força, né, ele viu aqui, o Supremo propõe reajuste de 41,47% e agora isso foi colocado em urgência. O impacto previsto é de 7 bilhões, portanto 7 vezes mais do que o Bolsa Família. No site do Paulinho da Força a gente vai procurar aqui alguma opinião sobre essa coisa.
que ele acha do aumento do judiciário, sabendo que nós já sabemos que ele votou aí a favor dessa coisa de urgência. E no site dele está dizendo, parece vingança. Isso aqui tá, é do dia 1º de maio. Infelizmente não tem um lugar aqui para a gente ver a data que é hoje, para comprovar que a gente está vendo isso no dia 1º de maio. Deixa eu ver. Infelizmente não mostra aqui a data. Tá, mas, bom, pela notícia você já sabe que ele falou isso aqui hoje, no dia 1º de maio. Parece vingança. Pacote de bondades parece vingança e sabotagem. Mais uma notícia. Fecha 1º de maio, reunião tá. Pacote de bondades de ato de desespero de Paulinho da Força. Você não encontra aqui nenhuma opinião dele sobre o reajuste do judiciário. É lógico, ele votou a favor. Ele votou a favor. Mas lá do outro lado ele está dizendo o quê? Que o reajuste do Bolsa Família, que vai beneficiar milhões de brasileiros, é vingança do governo da Dilma, sendo que isso foi falado, já foi proposto em 2015. Tá? Então, esse é o resumo da notícia, né, que a gente tem para você analisar isso direitinho. Agora vamos ver, para finalizar aqui o vídeo, como a mídia está reagindo a essas coisas. Vamos aqui no Google Notícias. O link é news.google.com.br e daí você pode ver as notícias. Vamos colocar aqui o nome, vamos colocar aqui a palavra vingança. E vamos ver o que diz o noticiário. Vingança, pacote de bondades, saiu na Globo. Ó. Globo, parece vingança e sabotagem. TV Brasil, reajuste Bolsa Família vingança. Folha de São Paulo, age com desespero. Jornal o Globo, Temer não vai entrar, diz Paulinho da Força. Então tem mais aqui 11 artigos. O 0 Hora, parece vingança, Paulinho da Força. Então, a mídia, você vê que a mídia, ela exalta essa afirmação do Paulinho da Força e com isso ocorre o quê? O processo de lavagem cerebral. É aquilo que Hitler dizia, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Então você tem aqui diversos meios de comunicação trabalhando maciçamente para convencer o povo de que o ato da Dilma é uma vingança. Tá? Agora vamos ver aqui, colocando o nome dele, Paulinho da Força. Vamos ver o que aparece. Reajuste do bolso. Como são notícias, o Google Notícias vai me dar as últimas notícias. E daí você tem uma série de jornais. Ó, TV Brasil, reajuste à vingança. Jornal Globo, vingança. Folha de São Paulo, Estado de Minas. Estado de Minas não empolga, isso aqui é outra coisa. Pacote de bondade parece vingança. O Globo, 0 Hora, parece vingança. Valor Econômico. Em hiato, e lá para frente ele está falando também que é vingança. Jornal Floripa, Dilma anuncia e correção de tabela. E aí, como tem o nome dele, eles estão explorando essa coisa que o Paulinho da Força está dizendo que é vingança. Então, assim que se comporta aqui o Blasting News, que é praticamente um blog aí do PSDB e também extrema-direita, também está falando que é vingança. Então, assim, basicamente, né, ocorre uma coisa. A Dilma anuncia a medida foi aprovada em 2015, o Paulinho da Força diz que é vingança, a mídia dá um eco danado para isso, e no final das contas há um processo de lavagem cerebral para os menos informados, e os que não fazem jornalismo investigativo acabam acreditando nisso, e aí a gente vê o Brasil sendo conduzido novamente por uma mídia que apoiou a ditadura, que esconde, né, que, por exemplo, coloca os professores do Paraná, quando protestaram aí contra os reajustes que tiveram pelo governo do PSDB, coloca os professores como vândalos, coloca os estudantes de São Paulo como vândalos e todo mundo que tenta protestar contra eles. É uma espécie de ditadura midiática, que a gente precisa cada vez mais se livrar disso. Ao que eu sugiro também que vocês também criem canais e coloquem suas opiniões sobre os fatos e não deixem mais, não fiquem mais reféns da mídia brasileira, que é extremamente hipócrita e altamente comprometida com interesses próprios. Um grande abraço e até a próxima notícia.